pessoal, boa tarde. Novamente, estamos aqui na aula de Física 1. E vim dar uma notícia, né? A gente precisa fazer uma prova, né? A nossa prova será na terça-feira, né? Terça-feira. Só, Oi. como que vai funcionar a prova? Vai ser ao vivo assim? Vai ser exatamente igual à lista de exercícios, só que a prova, ela vai ter um tempo, né? Eu vou deixar ali. Eu não pensei ainda quanto tempo, mas eu imagino que umas 2 horas e meia por aí, para que você possa fazer ela com tranquilidade, tá? Vão ser exercícios da lista, vai aparecer um quiz igual aquele que vocês já fizeram, tá? Então você faz o exercício, marca a resposta certa, faz o próximo, avança, avança. Chegou lá no final, se quer recapitular, você pode voltar, né? Não tem problema, não precisa responder tudo e já submeter a resposta, né? Você vai fazendo, chega no final, quer revisar, você vai ter 2 horas e meia aí, um pouco mais ou menos isso, para responder as perguntas e submeter as suas respostas. São perguntas aleatórias, então de todos os exercícios que vocês fizeram, eu vou sortear alguns. Eu imagino que uns 10, tá? Uns 10 exercícios, assim, tipo, uns 2 de História e Filosofia da Ciência, uns 2 de Velocidade da Luz, uns 2 de MRU, uns 2 de Aceleração. Acho que deu, né? Por aí. Mas, algo parecido com isso. Só que não sou eu que escolho. Eu vou listar e deixar que o Moodle sorteie as questões para vocês, né? Para evitar que vocês, tipo, qual que é a resposta daquela, né? Então, vocês vão ter muito mais trabalho tentando colar do que fazer. Então, para isso, o Moodle serve muito bem. Tá? Mas vai ser igual à resolução dos exercícios. Então, você vai ligar o quiz ali, né? E com papel e com as suas anotações aí do seu caderno, tal, é uma prova com consulta, tá? Você pode consultar o teu caderno, tá? Só que tome cuidado porque, como vocês já perceberam, as questões que aparecem no Moodle elas podem estar com os valores trocados, né? Então, essa questão é igual a que eu já fiz no caderno. Bom, mas se ela está com o número errado, não vá direto na resposta, vai ter que fazer ela de volta, tá? A senhora teve. Eu tentei refazer o primeiro. Lá o primeiro questionário, que tipo, Hum, tava dando errado as respostas, mesmo que estivesse certa por causa da pontuação, etc. hum. Daí eu coloquei as mesmas respostas do caderno e deu errado porque trocava os valores. Sim, Tipo, eu só coloquei as mesmas opções, assim. sim, justamente. Então é aquilo que você falou, Trocava. aquilo que eu falei. Essa questão aqui eu fiz no caderno. Vai lá, o caderno tá escrito que a resposta é 13, né? Mas é claro, o valor é outro, a resposta vai ser outra. Então só toma atenção nisso, né? Porque vocês vão ter que fazer a questão na hora da prova. Tá? Não vai ser simplesmente um complete ali com as respostas. Você vai ter que fazer. Então veja, nós trabalhamos com todas essas equações. Nós trabalhamos com a equação, inclusive tem uma que não está aqui, que é do MRU. Então vamos começar a pegar ela lá. Essa aqui embaixo é x igual a x0 mais vt é a equação do MRU, velocidade constante. Ou você pode escrever ela como sendo velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Lembre-se que a letra muda, mas o que é importante é o que ela significa. Delta é sempre variação de alguma coisa, né? Observamos também que, semelhante à fórmula da velocidade, a aceleração se comporta igual. Variação de velocidade sobre tempo. E a gente pode escrever ela de outra maneira, que é isolando a velocidade. Então vai ficar velocidade igual a velocidade inicial mais AT. Essa aqui é uma equação da velocidade no tempo, que depende do tempo. Essa aqui é uma equação do deslocamento que depende do tempo. Então, aqui é a equação da velocidade no tempo, a equação do deslocamento que depende do tempo, a equação de Torricelli é aquela que não envolve o tempo. Essa quarta equação a gente não chegou a trabalhar e acho que nem vamos precisar dela. Então, dá para fazer até um risco aqui para vocês não confundirem. Bom, essa aqui é igual a da primeira, só que quando você tem uma desaceleração, tá vendo o sinal de menos? Uma desaceleração ao invés de ter a aceleração.
Vamos fazer um exercício aqui. Esse aqui pode ser. Esse aqui está dizendo: a velocidade em função do tempo de um ponto material em um móvel retilíneo uniformemente variado é expressa nas unidades de SI como sendo 50 menos 10t. Pode-se afirmar quais as alternativas. Nós temos as equações horárias. Por que horárias? Porque elas dependem do tempo. Quais são as equações horárias? Vamos lá. Agora, vocês que me respondem. Qual é a equação do MRU? A gente acabou de ver todas elas, mas eu quero que vocês me digam. Qual é a equação do MRU? V igual a V0 mais AT. Tem A nessa equação que você me disse. Não tem? MRU é movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante. Ah, tá. Velocidade constante. Eu lembro que tinha aquela do sorvete que eles dizem, só que eu não sei se é essa. S. Isso. Pode ser. Do Chevette também. Chevette, então, ok. X, delta X, né? Delta X Isso. é igual a V vezes T. Né? Ou, se você preferir, vamos escrever assim, ó. Esse delta X, ele depende de quem? Ele depende do tempo. É igual a V vezes T. Essa aqui é a equação do MRU. Se você preferir, você pode escrever ela de outro jeito. O que é o delta mesmo? O delta X não é x menos x0? E o outro lado fica igual, V vezes T. Você pode passar esse menos x0 para o outro lado, fica mais x0, né? Então fica x igual a mais x0 mais V vezes T. Veja que tem 1, 2, 3 formas de escrever a mesma coisa. Tem uma outra forma ainda. Qual que é a equação da velocidade, que na verdade é a mesma equação que essa. Velocidade é ΔX sobre ΔT. Veja, 1, 2, 3, 4 formas de escrever a mesma coisa. Essa última equação aqui, inclusive, é a equação da velocidade média. E lembre-se que o delta, né? O que é esse delta que está aqui? O que significa ele? Variação? Variação de qualquer coisa. Variação de qualquer grandeza. Aqui no caso é x e t. Aí quando a gente tem MRUV, isso, agora sim tem aceleração. Me fala aí uma equação que envolve o MRUV. Agora entraria a Torricelli? Também, né? Pode ser Torricelli. V igual a quadrado. V0. A Torricelli usa quando tu não tem tempo, né? Isso, exatamente. Mais ou menos, né? 2 Isso. a delta x se for na horizontal, delta y se for na Sim. vertical. Realmente, você lembrou aí que na ausência do tempo. A ausência... É claro que o tempo ele existe, mas ele não é uma informação conhecida. A ausência do tempo. Tem outras equações que agora são diferentes. Eu até vou colocar de cor diferente. Que não é igual a essa de Torricelli. Qual é a outra? A aceleração é aquela A igual a V dividido por T? Vezes Isso. T, quer dizer? Essa aceleração ela é calculada como a variação de velocidade pela variação de tempo. Beleza. Lembra-se que esse delta, aliás, né? Ele é o que? A variação. Eu posso escrever isso, então, como sendo velocidade final menos velocidade inicial. E o tempo é a mesma coisa, só que o tempo, às vezes, a gente não... A maioria das vezes a gente começa medindo do zero, então o tempo fica o tempo mesmo. Aí você passa esse t multiplicando, passa esse menos V0 que tá menos, passa mais. Você pode escrever assim também, ó. V igual a V0 mais A vezes T. Essa aqui é a equação. Ó, ela é muito parecida com a equação do deslocamento no tempo. X igual a x0 mais vt. Aqui é V igual a V0 mais AT. Elas são bem parecidas. Tinha mostrado antes a equação também que era X, que era a de deslocamento. Sim, tem essa Equação também. horária de deslocamento. Beleza. Ó, então essa aqui de vermelho, ó, essa aqui de roxo é uma, essa de vermelho é outra. Vamos escrever a equação do deslocamento no tempo. Como que é o deslocamento no tempo? O deslocamento, que depende da variável t, vai ser... Essa eu lembro o início. Pode ser desde o início, vai lá. Lembro que tinha X
igual a x0 x0 depende de uma referência. mais VT. Velocidade inicial vezes o tempo. Isso. Mais ou menos, né, a parte da aceleração. Acho que era AT dividido por 2 ou AT ao quadrado dividido por 2. AT ao Não sei se... quadrado divididos por 2. Aqui essa forma é a forma mais tradicional de aparecer, né? Daí você tem que ver aonde que está a tua origem. Tua origem está no zero? Bom, esse cara vale zero. Velocidade inicial é igual a zero? Bom, esse cara vale zero também, né? Depende do exercício. Se não tem aceleração, bom, se não tem aceleração, ela fica igual à primeira equação que a gente passou, né? Então, acho que são essas 3 equações que nos mostram como se comporta o movimento com aceleração. Lembrando que aqui, essa aceleração, ela pode ser a aceleração da gravidade. Claro que você vai ver no exercício, se for no plano horizontal, por exemplo, né, não tem como ser a gravidade. Mas se é numa queda livre ou um objeto que é lançado para cima, aí a aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade. E tem mais uma que eu acabei, a gente acho que não tinha nem exercício, mas a da velocidade relativa, né? Velocidade relativa vai ser sempre V2 menos o V1. Ou seja, né, se você tem uma pista, aí você tem um móvel com uma velocidade V2 e um outro móvel com uma velocidade V1. Como que os dois estão em sentidos contrários, né? Veja, a velocidade 2 está para trás, está para a esquerda. Então ela vai assumir um valor negativo. Velocidade 2 é menos V. Vamos colocar um exemplo aqui, né? Menos 8. Menos, esse sinal de menos aqui. Menos V1. V1 está para frente, então tem uma velocidade positiva, certo? Então, colocar, sei lá, 5. VR 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menos 13. Tá? Essa aqui é a velocidade relativa do 1 em relação ao 2. Se 1 tivesse parado, é como se o 2 estivesse passando com 13 metros por segundo, ou qualquer unidade aqui, né? Pela frente dele. Se você tem os dois objetos, os dois móveis para frente, V1 e V2, velocidade relativa vai ser V2 menos V1, vamos colocar valores aqui, vamos colocar números aqui, 7 e 4. Tá? Então, assim, a velocidade relativa vai ser V2, V2 é 4, V1 é 7. Então, isso aqui, velocidade relativa vai dar menos 3. Significa que o 1 está olhando para o 2 e está achando que ele está com uma velocidade de menos 3 metros por segundo. Tá? Tem aquela questão do referencial também, mas veja que é sempre um menos o outro para que você consiga, quando um está para frente é positivo, quando está para a esquerda, né, para trás é negativo. Então, o conceito de velocidade relativa a gente também já viu. Isso seria só quando, por exemplo, tu está em movimento e daí tu tem que calcular outro móvel em movimento, seria? Isso. Ou Lembra da lesma e da formiga? Seria esses pontos de vista diferentes? Isso, exatamente. A lesma e para a formiga. Aí, eu lembro que nesse exercício, os dois tinham a mesma velocidade. Aí, você vai fazer um menos o outro, dá zero, né? Acho que até você que comentou, eles vão estar momentaneamente, parece que eles estão parados. Exatamente. Quando as velocidades são iguais, eles parecem que estão parados. Um em relação ao outro. Tá? Então, só lembrar que para a direita e para cima, positivo, para a esquerda para trás, negativo. Faz um menos o outro para saber qual que é a diferença entre eles. Tá? Vamos fazer um exercício. Essa equação ela é parecida com V igual a V0 mais A vezes T. V é igual a V mesmo. V0 é igual a 50. Então, a gente tem que a velocidade inicial desse móvel é de 50 metros por segundo. T é igual a T mesmo. Então, significa que A vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Comparando as duas equações, é uma equação genérica com a equação que o exercício te deu. Aí ele pergunta, depois de 5 segundos, esse ponto material tem... Pega a equação, né? Vou repetir aqui. V igual a 50 menos 10t. Depois de 5 segundos, 50 menos 10 vezes 5. V
depois de 5 segundos é 50 menos 50. A velocidade do objeto depois de 5 segundos é 0. Aí ele pergunta, a velocidade e a aceleração são nulas? Não, a velocidade mas a aceleração ela continua constante, 10 metros por segundo, não importa o tempo, menos 10 metros por segundo. Velocidade nula e daí em diante o movimento não se movimenta mais. Não, porque se ele tem aceleração de 10 metros por segundo, ele vai continuar acelerando nessa direção e ele vai se movimentar. Velocidade nula e aceleração menos 10, é essa. Se a velocidade é 0 e a aceleração menos 10, letra C. Aí um exemplo de como nós usamos essa equação, que é a equação da velocidade em função do tempo. Qual a distância que percorreu a luz de uma estrela de 400 mil anos? 400 mil anos é a idade da luz. E a gente tem uma outra informação que está subentendida. Qual é mesmo? A velocidade da luz? Isso. Qual é mesmo? 3 vezes 10 elevado a 8. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso. Ou, se você preferir, 300 mil quilômetros por segundo. Também duas formas de escrever a mesma coisa. Para calcular isso aqui, nós usamos qual equação? A gente não usa a básica de A igual a V dividido por T? A velocidade da luz tem aceleração? Não tem. Não Não, tem. esquece. É constante. Isso, velocidade constante. Então a gente tem que usar a equação do MRU. Ó, cadê Sim, a normal. equação do S. MRU? É que não tem nem S, né? Não tem. Então, a equação do MRU, por exemplo. Bom, e esse Sim. x menos x0 é o ΔX, que é justamente a distância. Então, vamos lá. Então, vamos escrever lá. ΔX é igual a V vezes T. Só que V é a velocidade da luz. Então, eu vou escrever ΔX é igual a C vezes T. ΔX é igual a C. 3 vezes 10 oitavo. Tempo, 400 mil anos. 400 mil. Quanto isso equivale em segundos, já que a velocidade da luz está em segundos? Vezes 365, vezes 24, vezes 60, vezes 60. Lembrou por que isso aqui? Isso aqui, quantos segundos tem em um ano? Por isso a gente multiplica assim. E aí, vezes 400 para igualar a idade. Então, ΔX é igual. Vamos lá para a calculadora. Pode usar a calculadora na prova, professor? Deve. 3 vezes 10 a oitava, vezes 400 mil, vezes 365, vezes 24, vezes 60, vezes 60. 3 zeros, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, isso aqui vai ser 3,7 vezes 10 elevado a 21. O quê? Que unidade é essa? Metros. Metros. Ok. Ou eu posso escrever ΔX é igual a 3,7 vezes 10 elevado a um número, quilômetros. Quilômetros é mais legal de escrever. Só que esse 21 ele vai se transformar em que número para equivaler a quilômetros? 18. 3 a menos, né? 21, 20, 19 e 18. 18 quilômetros. Ok? Então, essa aqui é a distância que a luz da estrela viajou no espaço aí com 400 mil anos. Tá? Lembre-se de deixar sempre uma casa após a vírgula. Uma casa e a vírgula. Sabendo que a luz demora cerca de 8 minutos para chegar até a Terra, calcule a distância. Bom, tá aqui a resolução, né? X igual a CT, lembrando que é X igual a VT, eu já substituí o V por C, que é a velocidade da luz. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, vezes quantos minutos? 8 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Multiplica esses três valores, você vai ter 1,4 vezes 10 elevado a 11 metros, ou 8, o que aqui?
quilômetros. Também, a resposta também está correta. Vamos lá. 2 trens, um de carga e um de passageiros, movem-se no mesmo trilho retilíneo em sentidos opostos, um aproximando-se do outro, ambos com movimentos uniformes. O trem de carga tem 50 metros de comprimento e uma velocidade de 10 metros por segundo, e o de passageiros uma velocidade de V, que eu não sei qual que é. O trem de carga deve entrar em um desvio de passageiros para prosseguir a viagem nos mesmos trilhos, como ilustra a figura. Então vem aqui o trem de carga, ele tem que entrar para o trem de passageiros passar. No instante focalizado, a distância entre os trens é de 200 e 400 respectivamente. Está aqui a figura, né? Calcule a velocidade máxima de V para que não haja colisão. Então, se a velocidade do trem vermelho aqui for muito alta, ele vai bater no trem azul antes de o trem azul estacionar. Então, o trem azul tem que estacionar para o trem vermelho poder passar. Então, a gente tem duas velocidades. Primeiro, o trem azul. A equação da velocidade é deslocamento por tempo. Eu posso trocar esses dois aqui de lugar, né? E dizer que tempo é igual a deslocamento sobre velocidade. Tempo é igual a deslocamento. Qual é o tamanho do trem? O trem tem 50 metros e tem 200 metros de pista. Então, para o trem sair completamente do trilho horizontal e entrar totalmente no desvio, quantos metros de trem eu tenho que desviar? 250? 250, justamente. Então, deslocamento 250 e a velocidade dele é de 10 metros por segundo. O tempo necessário para deslocar todo esse trem é de 25 segundos. Aí a gente tem o outro trem, que é o trem vermelho aqui, né? O de passageiros. O trem vermelho, a frente dele não pode encontrar com a traseira do trem de carga. Então ele precisa percorrer esses 400 metros em, no mínimo, 25 segundos. Esses 400 metros em 25 segundos. Qual que vai ter que ser a velocidade dele? Mesma coisa, velocidade é deslocamento por tempo. Velocidade são os 400 metros divididos pelos 25 segundos que a gente achou no item anterior. Isso aqui vai dar 16 metros por segundo. Então, com uma velocidade menor do que 16 metros por segundo, dá tempo tranquilo. Se ele tiver mais rápido do que isso, daí eles vão bater. Ó, tem essa outra questão aqui que diz assim: um veículo elétrico parte do repouso e acelera em linha reta a 2 metros por segundo ao quadrado até atingir uma rapidez de 20 metros por segundo. Em seguida, ele freia, né, trava, a 1 metro por segundo até parar. Quanto tempo decorre entre a partida e o repouso? Esse exercício ele pode ser feito de duas formas diferentes. Eu vou fazer as duas para vocês e aí você escolhe como que fazer na hora que precisar. Então, primeira coisa, nós temos uma aceleração que eu vou chamar de aceleração 1, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração 1, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. A velocidade final dele qual é? Vocês podem conferir no enunciado, é de 20 metros por segundo. Ele acelera 2 metros por segundo ao quadrado até alcançar 20 metros por segundo. Aí se pergunta, qual é, letra A, né? Qual é o tempo necessário para que, quanto tempo decorre entre a partida e o repouso? Tá? Então, esse tempo é o tempo total, na verdade. E na letra B, ele quer saber qual a distância percorrida. Então, vai ser um ΔX. A gente tem um pouco mais de informação da segunda parte do movimento, né? Que ele fala que ele acelera a 2 e freia a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, nós temos uma outra informação, que é uma aceleração 2 de menos 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade inicial nesse movimento é quanto? É 20 metros por segundo. E a velocidade final é 0. Então, veja, no movimento do roxo, ele acelera do 0 até o 20, a 2 metros por segundo ao quadrado. No movimento vermelho, ele desacelera do 20 até o 0. Conseguiram imaginar o movimento? O cara sai do repouso, acelera, vamos desenhar aqui, né? Ele sai do repouso, acelera até 20, daí vai freando até 0. Tá? É esse o movimento. Vamos descobrir qual é o tempo necessário
Porque esse tempo aqui, ó, esse tempo total, vou chamar de tempo total, ele é o tempo 1 mais o tempo 2. Então vamos descobrir o tempo 1. Tá? Vamos descobrir o tempo 1. Como a gente descobre o tempo 1? A aceleração é a velocidade sobre o tempo. Se eu quero saber o tempo, troca esses dois de lugar aqui, ó. Tempo é igual a velocidade sobre a aceleração. E é o tempo 1, a velocidade 1, a aceleração 1. Tempo 1 vai ser a velocidade final menos inicial. Final é 20. Inicial é 0. Aceleração 2. Passaram-se 10 segundos. Vamos descobrir o tempo 2. Essa equação aqui, tá vendo? Vou pegar ela, colocar aqui em cima. Tempo é velocidade sobre a aceleração. Tempo 2 é a velocidade. Final menos inicial. Qual é a final? 0. 0 menos a velocidade inicial, que é 20. Sobre a aceleração. Qual é a aceleração? Menos 1. Menos 1. T2 é igual a menos 20 divididos por menos 1. Tempo 2 é igual a 20 segundos. Veja que o tempo foi positivo, como deve ser. Então, qual é o tempo total de viagem? A gente tirou isso aqui. 30 segundos. 30 segundos. Né? Então, tempo total é igual a 10 mais 20, 30 segundos. Show de bola. Bem tranquilo isso aqui, né? Agora a gente precisa saber qual é o deslocamento. Tem duas formas de fazer o deslocamento. Eu posso usar uma equação para achar o deslocamento. Qual é essa equação que eu uso para achar o deslocamento sem usar a informação do tempo? Tu não vai usar aceleração, então? Vou. Mas a aceleração foi uma informação que o exercício me deu. Eu posso confiar nessa informação. Eu só não quero confiar na informação que eu mesmo calculei, porque vai que eu errei na calculadora, né, aqui. Então eu não vou usar o tempo, tá? Qual é a equação que eu descubro para achar deslocamento? Se aceleração eu tenho, velocidade eu tenho, mas não tenho tempo. Tem que usar a equação da aceleração. Só que eu não quero usar essa equação aqui, ó, A igual a ΔV sobre ΔT. Mesmo porque, ó, o que eu preciso é ΔX, então nem adianta usar isso aqui. E eu também não quero usar aquela lá que diz que ΔX é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Por quê? Porque o tempo está aqui. E como eu falei, se a gente errou a primeira vez, eu vou colocar a informação aqui e vai estar errado de novo. Qual a equação que sobra? Oi? Não daria para usar Torricelli? Isso! Essa que eu estava esperando vocês me dizer. Tá? Então vamos usar a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta x. Vamos usar um x1, né? Porque é o deslocamento da aceleração. No deslocamento da aceleração, ele parte do repouso e chega a 20 km por hora. Então esse V, que é o V final, é quanto? Metros por segundo, aliás. É 20 ao quadrado. É igual velocidade inicial, repouso, né? 0. Mais 2 vezes a aceleração no primeiro momento é 2. E o deslocamento é o que eu quero achar. ΔX, 1. 20 ao quadrado dá 400. 2 vezes 2, 4. Passa dividindo, né? Isso aqui é ΔX. ΔX1 é 100 metros. Ok? Beleza. E eu vou fazer de novo a equação de Torricelli. Isso que cor que eu usei aqui? Tá. Eu vou usar de novo a equação de Torricelli, só que agora para o segundo movimento, que é o movimento de frenagem. Mais 2A ΔX2. Velocidade final. Agora eu quero que vocês respondam. Nesse movimento, nesse segundo movimento, qual é a velocidade final? 0. 0. E ele partiu de uma velocidade que era de 20 segundos. 20 metros por segundo. Isso. Ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Quanto vale? Menos 1. Menos 1, né? Porque é a segunda parte do movimento ali. Vezes ΔX2. Então, esse 20 ao quadrado, que vai ficar 400, né? Passa para o outro lado, menos 400. Igual
2 vezes menos 1, menos 2, vezes ΔX2. Esse menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar com menos 400 divididos por menos 2. ΔX2 igual a, menos com menos se cancelam, 200 metros. Ok? Qual foi o deslocamento total? 300 metros. Tá, essa é uma forma de fazer esse exercício. Tem outro jeito de fazer esse exercício, que aí é usando a informação do tempo que a gente já achou. Usando 10 segundos e depois usando 20 segundos. Como que é? Agora dá para usar a equação horária. Isso. Se eu não tiver alternativa, né? Eu vou ter que usar essa equação horária? Bom, tá bom, vamos usar ela. Então vai ficar x igual a x0 mais v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Esse x0 eu posso passar para cá, isso aqui vai ficar ΔX. Velocidade inicial no começo do movimento, qual é? No começo do movimento, ele sai do repouso, né? Então isso aqui é 0. A aceleração no começo do movimento é 2. O tempo, a gente descobriu que são 10 segundos, né? 10 ao quadrado divididos por 2. ΔX igual a 100 metros. Que bom, né? Que a gente achou o mesmo resultado. Se eu tivesse achado resultados diferentes, aí ia dar ruim. Aqui eu vou usar a mesma coisa, né? ΔX2 é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembre-se que a aceleração é quanto? É menos 1, né? Então, vamos lá. ΔX2 é igual a... Qual é a velocidade inicial nessa segunda parte do movimento? 20 metros por segundo. 20 vezes... Quanto tempo dura esse movimento? 20 segundos. Segundos. Mais a aceleração é menos 1. Tempo, 20 ao quadrado, divididos por 2. Então, ΔX2 é igual a 400, né? Aqui vamos fazer... Aqui também dá 400, aqui, né? 400 divididos por 2 dá 200, certo? 200 vezes menos 1 dá menos 200. Isso. Então, menos 200. ΔX2 é 200 metros. Igual o que a gente tinha achado antes. Então, veja que tem duas formas diferentes de fazer. Se você não tem muita certeza e quer fazer a outra para conferir, tá? É uma possibilidade. Na física tem bastante disso, tá? Você não é muito escravo das ferramentas que você possui. Você tem outras formas de fazer. Quando a gente fala de mecânica, tem como resolver exercícios por conservação de energia ou por emissão de força. São duas formas diferentes de fazer que devem chegar no mesmo resultado. Aqui na cinemática também isso acontece. Você pode usar Torricelli ou pode usar outras equações que sejam aí equivalentes. Só não esquece, né, que aqui você vai ter que usar o 20 do tempo, né? Se você usar o 10, por exemplo, do outro movimento, é claro que vai dar errado. Esse aqui também é legal. Diz o seguinte: o táxi e o ônibus. O passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pega um táxi para alcançá-lo. O ônibus desenvolve uma velocidade de 60 km por hora e o táxi de 90 km por hora. O intervalo de tempo necessário para o táxi alcançar o ônibus. Então o cara saiu atrasadão, falou, siga aquele táxi, siga aquele ônibus. E aí o cara acelerou para tentar alcançar. Velocidade do ônibus 60, velocidade do táxi 90, e o tempo de 5 minutos. Bom, a primeira coisa que dá pra gente fazer aqui, para me deixar mais confortável, é transformar tudo isso aqui para unidade do SI. Então, 60 km por hora, como que eu faço para metros por segundo? Dividir por 3,6? Isso, divide por 3,6. 60 por 3,6 vai dar 16,6. Tá? 16,6 metros por segundo. 90
para passar para metros por segundo, também divide por 3,6, vai dar 25. E o tempo? Como que eu passo de minutos para segundos? Vezes 60. Vezes 60, isso aqui vai me dar 300 segundos. Bom, primeira coisa, quanto que o ônibus já andou nesses 5 minutos que o táxi ficou parado, que ele saiu na frente? Então, posso usar x igual a v vezes t, já que a velocidade do ônibus é constante. Né? X é igual a velocidade, qual é? De 16,6, vezes o tempo. Quanto tempo se passou? 300 segundos, né? X igual, fazendo as continhas, 4,980 metros. 5 quilômetros praticamente. Tá? Então, dou 5 quilômetros aí até o cara sair atrás dele. Quando se fala de alcançar, encontrar ou algo parecido, significa que os dois móveis, os dois objetos, eles têm que estar no mesmo lugar. O deslocamento do ônibus tem que ser igual ao deslocamento do táxi. Qual é a equação horária do ônibus? Lembre-se que a equação horária ela é alguma coisa parecida com x, né, é igual a x0 mais vt. Como que eu escrevo algo parecido com isso aqui embaixo na equação do ônibus? Aqui embaixo eu preciso escrever alguma coisa parecida com isso. Só que em números, né? Eu não vou escrever x0, eu vou escrever um número. Que número é esse? 4.980. Isso, né? Porque o ônibus, vamos colocar que a nossa rodoviária é o ponto de partida, né? E o ônibus já está a 4.980 na frente. Beleza, mais VT, mais, ou menos, né? Mas nesse caso vai ser positivo. V, qual é a velocidade do ônibus? 16,6. Isso é que tá 16,6. fechadinho. Tá, 16,6. E veja que quem está do lado do V, multiplicando o V? A variável tempo. Né? Então eu vou deixar ela multiplicando aqui. Por quê? Porque é justamente isso que o exercício está perguntando, né? Quanto tempo depois? Então essa é a informação que a gente vai descobrir. Beleza, igual agora as informações do táxi. O táxi ele está saindo de um lugar. Que lugar que é esse? Da rodoviária, né? E a rodoviária a gente assumiu que é a nossa origem. Então quanto vale o x0? Então a velocidade, qual é a velocidade do táxi? 25 metros por segundo. Então vai ficar 25 vezes t. Agora a gente tem que resolver aqui, ó. Esse tempo é igual a esse tempo. Então eu posso dizer que isso aqui é 4.980 igual a 25t menos 16,6, né? Tá mais, passa menos, t. 25 menos 16,6 dá 8,4. Então 8,4 que está multiplicando passa dividindo. Então vamos ficar com t igual a 4.980 divididos por 8,4. Beleza? Calculadora. 4.980 divididos por 8,4. 592,8. 592,8. O quê? Que unidade que é isso aí? Segundos. Segundos, já que nossa velocidade está em metros por segundo. Tá? Mas 594 594 segundos. O que é isso, né? Eu posso transformar por uma outra unidade mais agradável, que seria os minutos, né? Já que ele falou que são 5 minutos depois da partida, como que eu faço para transformar 592 segundos em minutos? Divide por 60. Isso. Então, divididos por 60, 9,88. Então eu posso dizer que 9,88 minutos depois ele alcança. Vamos colocar aqui 10 minutos, né? 10 minutos depois ele alcança o ônibus. Ah, isso é meio padrão, tá? Se você tiver sempre uma diferença de velocidade aqui, ó, 30 km de diferença, é mais ou menos 10 minutos de tempo. Tá? Então, se você tiver lá
uma velocidade de 20 e uma velocidade de 50. Também vai demorar 10 minutos para os dois se alcançarem. Tá? Mas a diferença aqui é de 30 km por hora. Isso em km por hora você vai demorar em minutos, 10 minutos para alcançar o próximo ali. Beleza, gente? Ele diz o seguinte: numa rodovia de mão dupla, um carro encontra-se 15 metros atrás de um caminhão. A distância entre os pontos médios. Vamos dizer que esse caminhão aí não tem dimensão, né? Ambos trafegando por 80 km por hora. O carro tem uma aceleração máxima de 3 metros por segundo ao quadrado. O motorista deseja ultrapassar o caminhão e voltar para sua mão 15 metros adiante do caminhão. No momento em que começa a ultrapassagem, avista um carro que vem em sentido oposto, também a 80 km por hora. A que distância mínima precisa estar o outro carro para que a ultrapassagem seja segura? Então veja, é essa situação aqui. Ó. A gente tem o começo da ultrapassagem, o carro tem 80 km por hora e está a 15 metros atrás do caminhão. E aí lá na frente tem um outro carro vindo no sentido contrário, que também está com 80 km por hora. Essa aqui é o começo da ultrapassagem. E o carro ele pode acelerar com 3 metros por segundo ao quadrado. No final da ultrapassagem, o que tem que acontecer? Ele tem que voltar 15 metros na frente do caminhão e no mesmo lugar do que o carro que veio na contramão. Eu digo no mesmo lugar para que eles se encontrem, né? Mas é claro que a gente não quer que eles se encontrem, que eles batam. Então, o nosso resultado vai ser um resultado maior do que essa distância aqui. Tá? É que eles estão quase batendo. Então, ele tem que sair de 15 metros atrás, voltar 15 metros na frente e não bater no carro que está vindo na contramão. Qual é a distância que eles têm que estar? Qual a distância dos dois, né? Que ele tá. O tamanho do caminhão entra também? Não, não entra. Você tem uma distância de 30 metros ali, né, no caso. Como se o caminhão não tivesse dimensão. Nós temos ΔX1, 15 metros. O carro está atrás do caminhão. A velocidade do carro é 80 km por hora. Nós temos a velocidade do caminhão, que também é 80 km por hora. O caminhão, durante a ultrapassagem, o caminhão está andando, né? Ele tem um deslocamento aí. Esse caminhão tem um ΔX, que eu não sei quanto é. E aí eu também tenho que voltar, né, na frente do caminhão 15 metros. Eu posso dizer que o X1, que é o do carro que está querendo ultrapassar, a equação dele é como? x0 mais vt mais at ao quadrado sobre 2, porque tem uma parte da aceleração ali. Vamos assumir que o carro é o zero, que o zero ponto de partida. Então, significa que o caminhão ele está 15 metros na frente. Então, o carro sai do zero. Qual que é o x0 do carro? É zero. Né? Ali é o nosso ponto de partida. Então, vai ficar x1 igual a zero, mais qual é a velocidade do carro? 80 km por hora, vezes o tempo. Vamos escrever assim, ó, 80, como que eu passo para metros por segundo? Dividir por 3,6? Isso, vou colocar aqui, ó, 3,6. Ao invés da gente converter antes, eu converto aqui na hora, também não faz diferença. Vezes t, o tempo eu não sei. Mas, qual é a aceleração? Ah, tem a aceleração do carro aqui, né? 3, Isso, alguma coisa. 3 metros por segundo ao quadrado. Isso. Então, aqui vai ser 3 vezes t ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a equação do movimento do carro. Qual é a equação do movimento do caminhão? É constante, né? Velocidade constante. Então vai ser alguma coisa parecida com x0 mais v vezes t. Quanto vale x0? 0. Não. Se o caminhão... X0? Do caminhão, né? Ah, não, ele parte 15 metros à frente. Ele parte 15 metros à frente do carro. Então, sim, 15 metros. 15. Mas qual é a velocidade dele? Também 80. Aí, para passar para metros por segundo, divide por 3,6. Vezes t. Então, aqui eu vou colocar x1, que é o x do carro, menos x2, que é o x do caminhão. Só que lembra que o caminhão tem que... o carro tem que voltar 15 metros à frente do caminhão. Então, ainda tem
15 metros ainda para vencer. Esses 15 é o mesmo valor, mas esse 15 da equação do caminhão é o quanto o caminhão estava na frente do carro. Esse outro 15 em vermelho é o quanto o carro está na frente do caminhão, depois da ultrapassagem. Vocês entenderam a diferença? São dois 15, mas eles são por motivos diferentes. Ele podia ser 15 e 12, podia ser 15 e 20. Tá? Se o caminhão tivesse uma velocidade diferente dentro do carro, mudaria isso? Mudaria, mas não o 15, mudaria aqui, né? A velocidade. Mudaria a distância inicial, então? Se a velocidade Não. do caminhão fosse outra, ia mudar Por exemplo, a velocidade. Mas o 15 ia É. permanecer a mesma coisa. É que eu tinha que fazer esse exercício com valores diferentes. Para esses dois 15 aqui, ó, não se confundir, tá? Porque eles são o mesmo valor, mas é por motivos diferentes. O primeiro 15, como eu expliquei, é porque o carro está atrás do caminhão. Vamos escrever esse 15 aqui de azul. E daí depois, né? O que acontece? Está aqui o caminhão. E aí o carro está 15 metros na frente. E esse 15 aqui é o de vermelho. Opa. E esse 15 aqui é o vermelho. Entendeu? Então, o primeiro 15 é porque ele estava atrás. E o segundo 15 é porque ele estava na frente. Então, aqui eles são iguais, mas é por motivos diferentes. Então, x1 menos x2... x1 menos x2 é igual a 15 metros que o carro vai ter que voltar na frente do caminhão. Tá? Tem bastante interpretação nesse exercício mesmo. E é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos resolver. O x1, no lugar do x1 a gente coloca o quê? Toda essa equação aqui. Ó. 80 vezes t divididos por 3,6 mais 3t quadrado sobre 2. Menos x2. x2 a gente vai colocar essa equação aqui. 15 mais 80t sobre 3,6. Igual a 15. Lembrando que esses dois 15 aqui são diferentes. Aí o que eu vou fazer? Ó? Posso fazer esse 15 que está menos, passar para o outro lado mais. Então vai ficar quanto aqui? 30, certo? Esse sinal de menos, tá vendo? Esse sinal de menos, ele tem que englobar todo mundo aqui, ó, tá vendo? peraí, será que tá meio travado? Tá. Esse sinal de menos do x2, esse sinal de menos do x2, ele vale para todo mundo que está dentro desse parênteses, que eu coloquei em azul claro agora. Conseguiu ver ali? Sim, então dá pra cancelar, no caso, Isso, seria. exatamente. Então esse 80, aqui, ó. Fiz groselhas aqui, ó. Então aqui, ó, deixa eu voltar. Fico com 80 t sobre 3,6 menos, tá vendo esse menos aqui, ó? Ele vale, esse menos aqui, ele vale aqui para dentro também. Menos 80, então se cancela. Né? Agora sim, 3t ao quadrado sobre 2 é igual, o menos 15 passa para o outro lado, mais 15 vira 30. Tá? T é igual a raiz de quem? 2 passa multiplicando, 60. 3 passa dividindo, 20. Tá? Então, T é raiz de 20. Só para a gente ter uma ideia, é 4, alguma coisa. Tá? T é raiz de 20. Então, depois de raiz de 20 segundos, né, 4, alguma coisa segundos, o carro volta para a pista dele 15 metros à frente. Tá, mas não é isso que o exercício pediu. O exercício perguntou quanto que tem que ser a distância para os dois carros que estão vindo em sentidos contrários não bater. A gente tem também a equação aqui, vamos ver. A gente achou uma equação 1. A gente achou uma equação 1 do carro, a equação 2 do caminhão, e agora preciso de uma equação 3 para o carro que está vindo na contramão. Como que é essa equação 3? Ela é também parecida com alguma coisa x0 mais vt. Porque o carro que está vindo na contramão, ele não vem acelerando, ele vem em velocidade constante. Então, é desse tipo. Ele sai da onde? Ele sai de uma distância
que é justamente a distância que o exercício está perguntando, né? Qual que tem que ser a distância mínima? Né? Então isso aqui é a incógnita do nosso exercício. Vamos chamar ele de D. Tá? Vou chamar isso aqui de D, distância. Mais velocidade vezes o tempo. Qual é a velocidade do segundo carro? Deixa eu ver. É de 80 km por hora também. Só que no sentido contrário. Então vai ser menos 80. Aí a gente divide por 3,6 para passar para metros por segundo, né? E vezes tempo. Ok? Então só reescrever isso aqui, vai ficar x3 igual a d menos 80 por 3,6 t. E aí onde eles se encontram? Quem? O carro, vamos colocar carro 2 aqui. Carro 2, que vem na contramão. Contramão não, no sentido contrário. Quando o carro 2 e o carro 1 se encontram? Bom, quando x1 for igual a x3, né? 3 aqui do carro 2. Nossa, ficou estranho, né? X3 do carro 2. Então, carro 3. Isso. Então, o carro 1 vai se encontrar com o carro 3 quando a equação deles for igual. Qual é a equação do carro 1 mesmo? Ó, vamos copiar essa parte aqui. Tá? Então, 80t sobre 3,6 mais 3t ao quadrado sobre 2 igual, sobre 2, igual, aí agora a gente copia essa parte aqui, d menos 80t sobre 3,6. Beleza? Ok, agora vamos trabalhar nessa equação aqui. Agora sim. Vai ficar Agora que tu multiplica por Agora 2. que multiplica, né? Porque ó, esse 80t tá menos, passa para o outro lado mais. Então eu posso dizer que isso é 2 vezes esse valor. Aí, eu tinha antecipado esse passo. Tudo bem? Porque o 2 aqui, o dobro, né? A soma dos dois. Mais 3t ao quadrado sobre 2 igual a d. Professor, mas a incógnita é t ou é d? O que eu quero saber nesse exercício? Eu me perdi aqui. D. Uhum. E no lugar de t, o que eu coloco? Agora eu tô pensando. A gente achou aqui, ó. 20 segundos. Que a raiz. Raiz de 20, isso. Que é o quanto durou a ultrapassagem. Então fica 2 vezes 80 Agora é só fazer. vezes raiz de 20, 3,6, mais 3 vezes raiz de 20 ao quadrado sobre 2, igual a d. Aqui vai dar 160 raiz de 20 sobre 3,6. Isso aqui na calculadora sai bem simples. A raiz vai cortar com o quadrado. Eu vou ficar com 3 vezes 20 sobre 2. Isso aqui vai dar 10, igual a D. 20 raiz, 4,47, vezes 160, divididos por 3,6. 198,76. Mais, quanto que tinha dado aqui? 30, né? Igual a D. D igual a 228,76. Significa que, se for igual, vai bater. E o exercício pergunta qual é a distância mínima. A distância mínima é essa. E é claro que para fazer uma ultrapassagem segura, a tua distância tem que ser maior do que 228,76 para que os dois carros não colidam. Aquele esquema de igualar. Isso, encontro, alcance, colisão. Sempre você pega a equação de um móvel, a equação do outro móvel e
iguala as duas. Nessa situação, o que aconteceu? Esse exercício aqui é interessante por quê? Porque o carro tem aceleração. E o caminhão, não. O caminhão tem velocidade constante. Então, você iguala essas duas e acha o tempo. E aí, depois, o carro tem aceleração aqui. Outro carro tem velocidade constante na direção oposta. Então, a gente colocou aqui, usou praticamente tudo que a gente aprendeu no curso. Só não usamos Torricelli, né? Porque não foi necessário. Mas a gente aprendeu tudo que no curso, por isso esse exercício é muito completo. Então façam ele de volta aí, se for necessário, aí, se você achar que não entendeu direito, pega lá a aula que eu vou deixar disponível para vocês também e faça ele de volta. Velocidade relativa, equação do MRU, aceleração, usamos tudo nesse último exercício aqui agora. Tá? Dúvidas, gente? E aí na terça-feira, tá, eu vou entrar aqui no Discord só para acompanhar vocês no começo, tá? Mas não tem aula na terça-feira. Marquem aí na agenda de vocês que vocês vão fazer a prova. Tá? Então vocês vão entrar, não precisa entrar no Discord se não quiser, né? Só dá uma olhada lá no Moodle que vai ter a avaliação para vocês fazerem. Tá? Não respondam tudo de uma vez, vai respondendo, marca, né? E aí a hora que chegar lá no final, revisa de novo, porque vocês não vão ter duas chances de fazer assim como no questionário. Questionário dá para você fazer ad infinito, né? Agora na prova aqui vai ser só uma vez que você vai poder fazer. Né? Assim como na sala de aula, né? Depois que entregou a prova não dá para corrigir. Então a dinâmica é a mesma. Gente, é isso. Boa semana para vocês, bom fim de semana para vocês. Tá? Estudem aí, qualquer dúvida, estou sempre à disposição.